Oi pessoal, meu nome é René, muitos de vocês já me conhecem pessoalmente, alguns de vocês eu já conheço pessoalmente, muitos de vocês não me conhecem pessoalmente, eu também não conheço pessoalmente. Eu estou aqui no Festival Solar prestigiando, a pedido dos amigos, dos muitos amigos que eu fiz aí em Alfenas, e eu vim para falar um tema que diz respeito à geração Índigo, porque eu acredito que tem a ver muito com a tônica, com tudo aquilo que está rolando e principalmente com as questões que vocês têm em relação à vida, as aspirações, as questões, os valores ligados à consciência, à busca de cada um, isso tudo que está acontecendo no mundo a nível de transformações, a nível de mudanças. E eu acho interessante que vocês compartilhem isso comigo, tá? Ou que eu compartilhe isso com vocês. Talvez eu esteja aí fisicamente, talvez eu não esteja, tá? De qualquer maneira a gente resolveu fazer esse vídeo, né? Para garantir a minha presença aí nesse evento. Bom, rapidinho a gente vai dar uma introdução, né? Para a gente falar em geração índigo, a gente falar em consciência índigo, a gente tem que primeiro procurar entender o que é consciência. Consciência, às vezes as pessoas pegam e falam assim, não, eu tenho consciência, fulano não tem, o povo tem consciência, o povo não tem consciência, né? Consciência é como se fosse uma aquisição, como se fosse alguma coisa que a pessoa, a partir do momento que ela adquire, ela já tem aquilo implantado, né? Aquilo já faz parte dela e a coisa não funciona bem assim. Tá? Para isso acontece, o nosso cérebro, ele tem regiões que regem várias partes do nosso corpo, que regem as nossas necessidades, os nossos pensamentos, regiões que estão relacionadas com o nosso desenvolvimento motor, com o nosso desenvolvimento em todos os setores da vida, que são as regiões responsáveis pelos circuitos neurais, dos quais nós vamos citar 7 principais. Tá? Eu não vou falar sobre circuitos neurais aqui, porque o Folhas Soltas tem um material a esse respeito, né? Quem tiver interessado, por favor, né? Entre no nosso site e saiba mais. Mas eu preciso fazer assim uma leve análise para que vocês entendam, né? Então, basicamente falando, nós temos 7 chakras. Cada chakra, vocês conhecem a localização deles, né? Cada chakra estaria relacionado a um chamado estado de consciência. Só que assim, cada chakra é relacionado a um circuito neural também. Só que o que ocorre, por exemplo, então quando nós nascemos, quando nós andamos, quando nós vamos para a escola, quando nós entramos na adolescência, então teoricamente cada um desses circuitos eles entrariam em atividade dentro de cada um de nós e consequentemente a atividade do chakra vai ficando uma coisa mais intensa. Nós poderíamos dizer assim, a grosso modo, nós temos dos 7 circuitos, nós teremos 3 ligados à parte superior, 3 ligados à parte inferior e um intermediário que fica aqui na região do cardíaco, né? É como se nós fôssemos assim, existe uma parte humana no ternário inferior, existe uma parte divina no ternário superior, existe uma parte aqui que é a parte onde é feito a ligação entre o ternário inferior e o ternário superior, né? Onde ocorre a fusão dos 2 triângulos, etc. É interessante a gente entender isso, porque assim, se a gente for pensar, toda a nossa estrutura social, ela está baseada nos 3 circuitos inferiores, tá? Que são chamados circuitos de biossobrevivência. Ou seja, é a questão de alimentar para comer, competir para ter um espaço na sociedade e mandar na sociedade, tá? Então, praticamente na nossa cultura, né? Aquele que manda é aquele que chegou no topo. Né? Todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser uma celebridade, né? Só que isso daí é apenas o terceiro circuito, tá? Acima disso
existe um quarto circuito, que é o circuito onde ocorre a morte da personalidade, né? Lembramos que o terceiro ele é basicamente o apogeu da personalidade, né? No quarto circuito ocorre uma morte simbólica da personalidade que é necessária para que ancore os circuitos seguintes, né? Dos quais o primeiro que vai se manifestar é o circuito relativo aqui ao quinto chakra, tá? Que é o que tem a ver com a consciência índigo. Tá? É interessante a gente pensar que a consciência índigo ela começa a surgir logo após da Segunda Guerra Mundial. Né? Ou seja, né, houve um período de morte do sistema, um período de morte do mundo, um período de morte da política, um período de morte de tudo aquilo que se conhecia como civilização. Né? A partir do momento que morre tudo aquilo, é o embrião para começar a nascer as pessoas ligadas à geração índigo, né? No começo, assim, de um modo muito tímido. Tá? Então, essa geração índigo, ela vai... É interessante que todo começo vem de uma mulher, né? E essa geração índigo, ela é parida pela nova mulher que nasce a partir da Segunda Guerra. Né? Até esse período a mulher ela era confinada ao lar, ela era confinada à questão dos filhos, etc. Né? Então ela vivia em função de procriar, tá? Porque haviam as doenças, haviam as epidemias, não havia sistema previdenciário, não havia nada disso que a gente conhece. Então a única garantia de sobrevivência em caso de velhice, se a velhice acontecesse, seria ter filhos. Só que esses filhos, cada vez que vinha uma epidemia, ceifavam um monte de vidas. Então era comum as mulheres terem vários filhos, elas passavam praticamente a idade fértil delas todinha parindo, né? Para depois, e desses filhos alguns ficavam, muitas perdiam todos, tá? Para depois, então, aí elas terem alguma segurança, né? Com a vinda da Segunda Guerra, então passa a ter uma evolução científica sem precedentes. Vem a penicilina, vem a vacina, vem os planos, as questões ligadas à saúde, as questões ligadas à higiene, tá? Isso provoca uma transformação muito grande. A taxa de mortalidade infantil ela começa a cair. Quando os homens eles vão para os campos de batalha, as mulheres elas vão assumir as fábricas, elas vão dirigir, elas vão sair de casa, né? Elas não tinham mais necessidade de ficar parindo filhos, né? A família pode ser programada. Sabe? Depois disso, o que acaba acontecendo, né? Essa mulher já não é mais a mesma. Essa mulher, quando termina a Segunda Guerra, ela já não é mais a mesma, é impossível de confinar essa mulher. E aí começa uma revolução silenciosa a partir disso, em decorrência de todas as benesses que benesses, né? Que por incrível que pareça, né? Num período de guerra, vieram um monte de coisas positivas que acabaram transformando a civilização. Então, aquelas mulheres que antigamente elas criavam os filhos para serem soldados, né? Para defenderem, era muito comum esse tipo de coisa, né? A partir da Segunda Guerra, elas vão criar os filhos para uma outra coisa. Elas vão criar os filhos para alguma coisa, faça amor, não faça guerra. Né? É uma quebra naquela linearidade que havia, tá? Da sucessão das gerações, transformando os homens em máquinas de guerra, né? Por quê? Né? Porque a necessidade primeiro é a necessidade de manutenção de espaço, manutenção do território, né? Isso daí acaba, tá? Com a Segunda Guerra, e começa a se criar uma outra coisa, e aí o embrião da geração índigo. Tá? Timidamente ela vai aparecendo, tá? Até que vocês vão perceber que nos anos 60, né, quando essa geração ela ganha maioridade, é que começam, né, começo dos anos 60, etc., é que começa a haver a grande transformação que eles trazem dentro deles. E a partir daí o mundo nunca mais é o mesmo.
Tá? Isso daqui depois, esses índigos vão gerando índigos, tá? E aí essa consciência, né, que antigamente era uma coisa tímida, isso daí passa a migrar, vai acontecer na face da Terra, assim, numa intensidade muito maior, né? Até chegar no o auge dela na década de 80. Tá? Então, na década de 80, o que a gente tem? A gente tem um auge, né, de encarnação de seres índigos, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma mudança zodiacal quando começa um ciclo solar. Tá? Então, a gente falando de ciclo solar, falando de festival solar, né? Porque é onde acaba enquadrando a maioria de vocês, né? Então, a gente saiu de um ciclo lunar, que era um ciclo pós-guerra, né? A guerra estava num ciclo de Marte, depois vem um ciclo lunar, né? Que é um ciclo feminino por excelência, né? A ideia da Lua gestando, a Lua gestando uma nova consciência, né? Essa consciência ela vai começar a acontecer a partir de 1980, tá? Chegando ao auge em 1989. Essa consciência, ela tem várias particularidades. Então, quando a gente fala em consciência índigo, é necessário que haja um preparo cerebral, que haja um cérebro, tá, em condições de receber isso, né? Então, por exemplo, todo tipo de estímulo que havia na sociedade, ele estava voltado só à manutenção nos 3 circuitos inferiores. A partir da guerra, são necessários criar novos estímulos, uma nova maneira de educar, uma nova maneira de ensinar, porque a geração que vem a partir disso, ela já não se adapta mais àqueles padrões antigos que estavam ligados basicamente aos princípios de biossobrevivência. Tá? Então começa, se vocês forem perceber, começa uma revolução, tá? A partir daquele momento que a mulher sai de casa, né, e ela começa a criar os filhos para um outro mundo, para um outro tipo de vida, né, começa a ocorrer uma revolução incrível. Né? Depois disso, a gente vê que o século XX ele não vai ser mais o mesmo. Tá? Então, aquele século que a gente começou andando de carroça, né, ele ganha um impulso, né, um impulso assim, a princípio de quebra de valores, a quebra de parâmetros, de quebra de padrões, né, e morais de todos os tipos, né, então aquelas questões, né, da castidade, da virgindade, todos, né, todos esses dogmas que haviam, né, esses dogmas eles foram sendo destruídos, eles foram sendo triturados, as questões religiosas, né, os conceitos no geral. Né? Então, o que acaba acontecendo é que a gente percebe que essa mudança toda ela está relacionada com a questão da encarnação da consciência índigo ou a consciência responsável ao quinto circuito neural. Tá? Para quem conhece teosofia, então vai ouvir falar que o anjo Lúcifer, né? O anjo rebelde, ele está associado à consciência do quinto planetário, quinto senhor. Então nós vamos entrar no mesmo significado praticamente, né? Essa questão de quinto circuito associado a essa consciência relacionada ao quinto luzeiro, que seria o quê? Seria algo que caiu lá atrás e que a partir de um determinado momento ele volta a ser resgatado e ele volta a reassumir a condição dele perante o mundo, tá? Uma das características, essa geração, ela tem várias características, tá? Mas vocês percebem que entre vocês o dom artístico é uma coisa bastante comum, a sensibilidade artística, tá? A sensibilidade à questão da escrita, a questão da música, a questão da arte, ela tem um peso bastante interessante, né? Porque o que acontece? Quando chega o momento em que se manifesta essa consciência relacionada ao quinto circuito neural, né? É um momento bastante interessante em que os 2 meridianos do cérebro eles começam a interagir entre eles. Então, é como se assim a gente tivesse um meridiano relacionado mais aos 3 circuitos inferiores e outro meridiano relacionado
aos 3 circuitos superiores. Tá? Os ligados aos circuitos inferiores, né? Então quem é canhoto, né? Então o lado esquerdo do cérebro, que comanda o lado direito, né? Ou seja, é responsável pelas coisas mecânicas, pelo pensamento mecânico, pela racionalidade, pelas coisas ligadas ao plano prático, objetivo, né? E quando a gente tem o outro meridiano, né, o direito ligado ao esquerdo, então ele vai trazer a intuição, ele vai trazer a música, ele vai trazer o talento artístico, tá? Então ele vai começar a trazer tudo isso, vai conectar o ser com tudo isso. O que acaba sendo bastante interessante, né? Num sentido, mas no outro não. Por quê, né? Então, a gente percebe ainda falando em termos de mundo, né? A gente tem a Segunda Guerra como um significado da passagem do quarto circuito, que representa a morte de um sistema, que representa a morte de uma vida, a morte de um padrão, morte de valores, etc., né? E quando chega praticamente a geração Índigo, ela chega com todo o potencial, né? A gente tem a queda do Muro de Berlim. A gente percebe, foi algo que começa na Segunda Guerra, tá? Mas ainda não ficou meio em estado de suspensão e ele só vai acontecer lá na frente, né? Foi 45 para 89, 44 anos depois, né? 44 anos depois do fim da Segunda Guerra, vai acontecer a queda do Muro de Berlim. Né? Que representa o quê? Né? Então é como se houvesse um meridiano, o mundo era dividido em Oriente e Ocidente, e aquilo se quebrou, aquilo se rompeu, e as duas partes tiveram que interagir. Né? O planeta vivendo a mesma questão da consciência coletiva, né? O planeta, como uma sociedade como um todo, ele acaba vivendo também isso, né? Porque ele é um corpo vivo, né? E a gente compreende muito bem, né? A partir do momento que começa a interação desses dois meridianos, né? Então, aí nada mais é como antes, tá? Então, as questões ligadas ao quinto circuito, elas são bastante polêmicas. Porque se a gente imaginar que é um circuito pós-morte, significa o quê? Significa que seria um circuito de ressurreição? Não sei se seria um circuito de ressurreição. Tá? De pós-morte, com certeza. De reelaboração, com certeza. Então, nós temos que perceber, né, que desde então, existe essa transformação que a gente comenta, tá? Ela vai ficando mais intensificada a partir do momento em que começa-se a haver um maior questionamento de tudo e uma tentativa de reconstrução. Tá? Então, por exemplo, né, só que o quinto circuito ele é polêmico por uma série de coisas. É o circuito da rebeldia. Ele quebra tudo aquilo que está associado ao padrão. Então, de repente, passa a ser questionado. Então, o circuito de busca às origens. Ele vai lá atrás, nas origens, buscar a raiz de tudo para tentar reequalizar e tentar refazer. É como se ele desse um mergulho no primeiro, novamente, depois ele vai recolhendo só aquilo que foi fundamental de cada um deles para se reelaborar e reconstruir novamente. Tá? Bom, o que características desse circuito, né? Características desse circuito, as questões de gênero sexual, por exemplo. Por quê? Né? Porque a partir do momento em que ocorre essa questão dos meridianos, né? Então aquele padrão macho e aquele padrão fêmea, né? Esse padrão ele desaparece, ele tem que ser destruído. Tá? Então vai vir o masculino, feminino, feminino, masculino. Tá? Não surgem as questões homossexuais, mas não necessariamente ligadas a questões homossexuais. Tá? Mas o ser humano ele começa a caminhar em função do androginismo, que é alguma coisa já voltada ao sexto circuito. Tá? Então, as mulheres, vai ter todo esse movimento feminino, né? Das mulheres reivindicando um papel mais masculino, entre aspas, né?
entre aspas, né? Sem perder a essência feminina, né? E os homens em busca do feminino, né? Em busca da arte, em busca da delicadeza, em busca de cuidar dos filhos, e, né? Os homens vão virando aquele, não são mais aqueles geradores do passado que só põem um filho no mundo, né? Eles começam a participar da educação dos filhos, né? Ou seja, começa a acontecer um nivelamento aí, tá? Começa a acontecer um nivelamento. Os homens, eles vão perder, ele vai deixar de perder aquela característica macho, tá? E a mulher vai perder aquela característica fêmea, sabe? No sentido animal da coisa, né? Então, e começa a se humanizar realmente, e começa a partir para alguma coisa mais igual, mais equilibrada, e mais positiva, e mais espiritual. Tá? Isso já tendo em vistas, né, a sexta, né, a próxima que seria a cristal, já associada aqui ao sexto chakra. Né? Então, a partir desse cadinho, disso tudo que está acontecendo, que a gente já começa a perceber que estão se formando os primeiros, estão soando os primeiros acordes, né, de uma sinfonia aí ligada à questão do sexto circuito neural, a questão já da sociedade cristal e etc. Né, fazer um parênteses aqui, o que é interessante dessa sociedade cristal é que agora num período que estão nascendo as crianças, né, em pleno ciclo de Saturno, nascendo as crianças do signo de Peixes com Netuno em Peixes. Né? Então vem uma geração aí de românticos, de sonhadores, tá? Já tendo em vistas algo que vai acontecer daqui a 30 anos, que é o ciclo de Vênus. Tá? Então, nós estamos passando agora, em termos de ciclo, né? A gente está passando por um grande ciclo destrutivo, um grande ciclo de reestruturação, né? Para que a coisa, tudo isso se estruture lá na frente num ciclo de Vênus. Que aí sim, Mãe Divina, Amor Universal, né? Eu devo estar com 93, 94 anos nessa época, mas espero estar aqui com vocês ainda, né? Para poder ver, né? Para poder falar, ó, cheguei até aqui, né? E vocês com certeza, né? Com certeza vocês chegarão lá, né? Bom, o que acontece, né? Uma das, entre essas características de arte, essa característica de música, etc., existe entre vocês também uma questão espiritual bastante peculiar. Né? Então vocês têm no geral tem os interesses pelos conhecimentos esotéricos, tem os conhecimentos místicos, tem os conhecimentos, a busca, querem conhecer ordens, querem conhecer as questões todas, né, ligadas à evolução, ao autoconhecimento, à yoga, à meditação, experiências de todos os tipos, experiências com enteógenos, né, ayahuasca, né, todo esse tipo, né, isso daí, o universo de vocês, ele é permeado da união de tudo isso, sabe, aquele universo, aquele universo cristão, né, aquele universo que havia até a Segunda Guerra Mundial, ele já não existe. Né, aqueles valores, embora eles persistam, né, em alguns núcleos, né, mas eles já não existem mais, eles já não norteiam mais, né, uma juventude toda que está aí, né. Mas, assim, problemas do tipo, vocês têm acesso ao excesso de informação, mas acaba fica faltando alguma coisa que alinhave, né, então cada um é obrigado a buscar dentro de si algo que alinhave esse conhecimento todo, né. E isso daí é só a partir de experiências que se consegue. Né? Então vocês são uma geração bastante focada em experimentos. Né? Então, por exemplo, né, as questões, os experimentos a nível de sexual, a nível de droga, né, lícita, ilícita, sabe, todos os tipos, em todo mundo. Né? No meu tempo, assim, falava maconha, era um negócio assim que todo mundo saía correndo, né? Eu fui sentir cheiro de maconha na faculdade só, não sabia nem o que era, né? Hoje qualquer criancinha já sabe o que é maconha, né? Então, assim, né, aos poucos, né? Aos poucos as coisas vão sendo desmistificadas, né? E elas vão caindo
elas vão caindo a nível de uso coletivo, e as pessoas vão descobrindo que as coisas não eram aquilo que aconteciam, né? Então, nesse ponto, né, então todos vocês aí, todos vocês jovens, né, todos vocês ou jovens de pensamento, de cabeça, né, como eu digo, teoricamente todo mundo que nasceu depois da Segunda Guerra já tem esse embrião índigo, né? Então a gente acaba se incluindo também, né? É interessante que vocês entendam isso. Bom, uma coisa que a gente estava comentando aqui, né? A gente estava comentando então essas questões de ayahuasca, essas questões também de yogas, essas questões de ritos no geral, né? E a gente percebe que o que existe, o que norteia todos, é uma busca para conhecer a origem de tudo. Tá? É uma busca para conhecer a origem de tudo. Então, eu acompanho vocês de vez em quando no Facebook, né? Então, os experimentos xamânicos, né? Essas coisas que vocês fazem, né? Elas visam, né? Elas visam o quê? Elas visam um retorno à raiz. Tá? Então, os movimentos ecológicos, né? Então, aí está o retorno à terra. Tá? Tudo visa o retorno à terra. Se vocês forem pensar, todo esse movimento, ele visa uma reconstituição de tudo aquilo que teoricamente foi destruído no quarto circuito. Tá? Então, a volta à natureza, a coisa das plantas, a coisa da alimentação natural, não quer saber de agrotóxico, sabe? Tudo voltado para uma volta, né? Voltado para uma volta é legal, né? Mas assim dá para entender, né? Tudo levando, né? Tudo conduzindo a uma volta daquilo que se perdeu lá atrás. Tá? Então, a nível de arte, a nível de produção musical, a nível de tudo, sabe? A gente percebe que existe esse resgate, né? Isso não é para agora. Tá? Isso não é para agora, né? A gente, que nem eu falei, né? A gente tem uns 30 anos pela frente, a gente só vai entender isso daqui a uns 30 anos lá na frente. Tá? Quando vocês já forem senhores como eu, né? E aí vocês vão aí falar, poxa, olha só, tudo que rolou e a gente não entendia. Né? Tomara, né? Tomara que o que tenha rolado seja aquilo que ninguém espera, aquilo que ninguém entende, porque se rolar o que ninguém espera, o que ninguém entende, é sinal que o que rolou foi verdadeiro. Né? A partir do momento que rolar aquilo que todo mundo espera, todo mundo entende, assim, ninguém saiu do lugar, ninguém evoluiu, ninguém aprendeu, ficou todo mundo parado na mesma. Né? Então tem que ter abertura para isso. Eu acho fundamental. Tá? Vem aí, a gente está passando por uma grande mudança, uma grande transformação, sabe? Eu vejo muitos de vocês alarmados, inclusive, né? E a gente tem que entender isso daí como um momento extremamente necessário, que é aquele momento em que aquela impureza toda, aquilo que está escondido, ele passa a vir à tona. Tá? Isso tanto no sentido bom como no sentido ruim. Tá? Eu tinha o meu amigo Pugliese, que eu sempre cito, né? E não tem como não citar. Ele falava assim, que a consciência da gente são como camadas, sabe? Camadas de... Como que chama? Camadas de solo, né? Camadas geológicas, tá? É como se fossem camadas geológicas que elas vão sendo sedimentadas, tá? Então o que acontece? Só que a consciência, né? A consciência tá lá, a primeira é o que está lá no fundo, tá? Se a gente for falar assim, por exemplo, em termos de, vamos falar em termos do pensamento oriental, né? O oriental ele vai falar assim, aquele culto aos antepassados. Por que aquele culto aos antepassados? Né? Porque quanto mais distante é o antepassado, mais perto de Deus ele está. Tá? Então vamos falar assim, eu tenho Adão. Adão é o primeiro, Adão é o que está perto de Deus, entendeu? Depois vai
depois as gerações vão se sucedendo, né? Então, quanto mais longe, mais perto de Deus eu estou, tá? Com a nossa consciência é a mesma coisa, tá? A nossa ancestralidade, elas estão nas camadas mais profundas do nosso inconsciente, tá? E elas vão sendo construídas a partir das gerações todas, né? Então, aquele conhecimento ancestral mais antigo, mais próximo da origem, mais puro, menos poluído, etc., é o que está mais fundo. Tá? Então, o que ocorre? Ocorre aquilo, chega um momento em que aquilo tem que entrar em erupção, como se fosse um vulcão. Tá? E quando ele entra em erupção aparentemente destruindo tudo. Tá? Então, quando a gente fala de Agartha, né? O que é Agartha? Agartha é essa consciência profunda que está lá no interior da Terra. Sabe, não sei se no interior da Terra tem gente, não tem gente, né? Em que dimensão isso ocorre, né? Em algum momento foi necessário exemplificar isso com pessoas, com gente, com civilização, para que as pessoas começassem a entender ou começassem a pensar, mas de repente eu não sei se é assim, né? Hoje o mais viável é Agartha, é um estado de consciência, né? Um estado em que se atinge a consciência que o que está em cima está em ligação perfeita com o que está embaixo, tá? O que tá no coronal está em ligação perfeita com raiz, né? O que é consciência está em ligação perfeita com a inconsciência. Tá? Nesse momento as duas coisas se fundem, se encontram e passam a caminhar unidas. Tá? Então, por exemplo, essas experiências, né? A gente volta, essa busca por experimentos que levem a esse mergulho no inconsciente, né? Essa busca por voltar à Terra, né? Voltar às crenças, reformar as crenças lá atrás, né? Tudo isso faz parte do processo índigo de reestruturação. Tá? Como eu estava conversando com o Caio aqui, né? O Caio está aqui filmando, agradeço, né? A cortesia dele, né? A gente estava conversando aqui, né? O que ocorre? A gente teve tinha aqueles seres, né? Daquelas hierarquias, então eram os Asuras, eram os Agnisvatas, os Barixades, os Asuras, os Makaras, os Kumaras, né? Tudo isso é muito bonito, né? E isso daí, essas consciências, elas acabaram se distribuindo em várias partes do globo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em Agnisvatas, a gente está falando do Oriente Médio, tá? O símbolo deles é aquele crescente lunar. Agnisvatas não, desculpa, tá? Quando a gente fala em Barixades, a gente está falando em termos de Oriente Médio, né? O símbolo deles, o crescente lunar. Quando a gente fala de Agnisvatas, a gente está falando do Oriente Longínquo. A gente está falando do Japão, está falando da China, está falando daquelas civilizações todas, né? Quando a gente fala de Asura, a gente está chegando na Europa, tá? A tônica do Santo Graal e etc. Tá? Só que o que é interessante, né? Quando a gente fala de Asura, né? Então a gente vai tônica de Graal, a gente pode falar de Jesus, mas a gente lembra que Jesus ele vai para o Egito, depois ele vai para a Índia, depois ele volta, para depois aquilo é levado para a Europa. Tá? Blavatsky vai para o Egito, depois ela vai para a Índia, depois ela vai para a Europa, para depois levar aquilo para os Estados Unidos, né? Como uma haste da chamada Missão Y, né? Que depois teria uma haste que seria a haste solar, né? A haste solar, olha, mais uma vez, tá vendo? O Festival Solar, né? A haste solar aqui no Brasil. Tá? Ocorre o que é interessante a gente perceber, né? Então, quando a gente fala a nível de iniciação, havia uma necessidade, então, todas essas ordens de cavalaria, essas ordens maçônicas, essas ordens iniciáticas, elas são compostas num período assúrico, num período em que havia uma necessidade de fixação da
consciência assúrica no planeta. Tá? Essa consciência assúrica ela vai se firmar sobretudo na Europa, né? Principalmente Península Ibérica, né? Que é né? Foi pensando que vai caminhando, né? Onde ela vai jogando tudo isso, né? E depois, né? Depois vocês o grande papel das guerras, né? Primeira e Segunda Guerra, né? Pegar esses pessoal e expulsar e mandar todo mundo aqui para as Américas. Então, uma parte vai chegar na América do Norte, outra parte vai chegar na América do Sul. Né? As guerras, elas fazem isso, elas pegam esses eus, né? Esses eus agnisvatas, barixades, assúricos, né? E tira eles do lugar deles e obriga a vir aqui para as Américas. Né? As Américas passam a ser o ponto onde tudo isso acontece. Né? Junto com eles trazem essa herança assúrica. Tá? Essa herança assúrica que a gente encontra nas ordens, que a gente conhece atuais, mas que ela já não tem mais papel. Tá? Hoje elas são guardiãs da tradição, tá? Mas elas não têm mais papel, né? O papel que elas tiveram, né? No passado. Por quê? Né? Porque aquelas consciências assúricas, né? Aquelas consciências assúricas, elas acabaram se recolhendo. Então, se a gente for lembrar assim, for lembrar dos nossos avós, né? A gente for lembrar dos nossos avós, etc. Né? Então, podia falar que eles representavam consciências assúricas. No caso dos meus, né? O de vocês já é outra, né? Mas os meus, né? Meus pais, meus avós, né? Que a gente era filho e neto de imigrantes, né? Então, tinha esse contato direto com esse tipo de cultura, né? Os colégios iniciáticos, eles são... Nessa época eles são construídos em função disso, tá? Em função dessas pessoas que traziam esse potencial para cá, né? Mas que agora, né? Então a gente vai falar de mônadas ibero-americanas, né? Eles vão trazer a semente deles, tá? A semente íbera principalmente, né? Fica mais aqui embaixo, né? A semente íbera fica aqui a questão latina, né? Fica mais no hemisfério sul, né? No hemisfério norte já vai mais os anglo-saxões, etc. Né? Mas a ideia de trazer essa semente para começar a fundir uma outra coisa, uma outra raça, um outro tipo de consciência. Tá? Então esse trabalho das ordens, esse trabalho assúrico, tendia, né? Ele precisava fazer com que promover essa fusão de mônadas, essa fusão de consciência, essa coisa toda. Tá? Uma vez feito isso, né, esse trabalho se recolhe, tá? E vocês veem que é tão interessante a gente falar isso, né? Fala o trabalho se recolhe, a gente vê que está ocorrendo um recolhimento total, né? Então a Europa está passando por uma nova invasão, né? E ela está sendo obrigada a se revisar novamente, né? Uma nova invasão árabe, muçulmana, sei lá, né? Como aconteceu na Idade Média, né? Um videotape, né? Que leva a alguma coisa, né? Na Idade Média, essa invasão árabe ela acabou destruindo a Idade Média, né? E promovendo o Renascimento, né? Então a gente vê agora, tudo indica, né? Que isso daí tá ocorrendo uma destruição. Vai ocorrer uma destruição de tudo aquilo também. Tá? Vai ficar só a tradição, a representação, assim, mas que vai haver uma destruição de tudo para que nasça um novo. Tá? Esse novo, né? Onde que a gente situa esse novo? Né? Então, pensando a nível de missão Y, né? Explicar mais um pouquinho ainda, antes de passar para esse novo, né? Então nós temos, por exemplo, né, aquela questão da teosofia. A teosofia ela vai ocorrer, a Europa vai surgir todas aquelas ordens, né? A teosofia ela surge, a Blavatsky vai fazer uma tentativa de levar para os Estados Unidos, né? A haste lunar da missão Y, ela não consegue, ela volta. Né? Depois a gente percebe o que acontece, aquela região da Califórnia. Então Spencer Lewis ele vai dar continuidade ao trabalho que a Blavatsky não fez.
Tá? Então a Anibesan lá da Teosófica, ela vai influenciar o Spencer Lewis, né, de tal maneira a fazer a Ordem Rosa Cruz surgir em plena Segunda Guerra Mundial, né, quando muita coisa estava sendo destruída por lá, né, e simultaneamente aqui no Brasil também, né, vai surgindo a Sociedade Teosófica, né, como filial de loja de Aguiar, né, Henrique, Eubiosa, etc., né, dando continuidade para isso dentro de uma nova tônica. Né? Então a gente vê a Rosa Cruz fazendo o papel dela, né? A gente vê a questão da eubiose fazendo o papel dela, etc. Né? Só que aqui, o que acontece? Aqui fica a questão, a gente tem a questão da mônada ibero-americana, aqui fica a semente Inca Tupi a ser trabalhada. Daqui é o trabalho que eu vejo a geração Índigo com essas questões de busca, de xamanismo, de volta à terra, esses ritos todos que a gente vê, né? Eu vejo tudo isso daí como como se está mergulhando nos arquivos, tá? Para resgatar essa cultura arcaica, ancestral, que eu vou chamar de Inca Tupi, né? Só que isso daqui tem que ser reelaborado. E aí sim vai somar a experiência ibero-americana, a experiência de tudo aquilo que veio antes. Tá? Então você pega e você fala assim, parece que é um período de destruição, né? Por quê, né? O que ocorre é que aquilo que num determinado momento foi tradição, né? Aquela verdade que o Avatara deixou, aquele ensinamento que nos foi legado, depois ele vai sendo deturpado. Né? Ele vai sendo deturpado, vão aparecendo as religiões, vão aparecendo as seitas, vão aparecendo as questões humanas todas, né? E aquilo passa a ser considerado como tradição. Tá? Então, por exemplo, né? Eu não estou falando mal, tá? Mas, por exemplo, a questão cristã, né, de igreja católica, evangélicas, né, que elas se veem como continuadoras da verdade do Cristo, né, quando na verdade eu tenho certeza que ele não falou nada disso, né? Então, assim, o que acontece? Aquilo que hoje é tido como tradição, se você pegar e você for procurar lá na fonte e resgatar aquilo, isso daí vai ser visto como rebeldia, vai ser visto como destruição, né? Porque a tradição se afastou tanto da fonte que ela acabou pervertendo a própria fonte que a gerou. Então, quando você chega e você volta para a fonte para buscar a origem, aquilo que está instituído, ele vai ver aquilo como um movimento de perversão, um movimento de destruição, que na verdade não é. Né? Então é isso que a gente está passando agora. É isso que a gente está passando, tá? Então a gente tem esses 30 anos que nos restam, mais ou menos, né? Que são 30 anos de reelaboração, são 30 anos de volta às origens, de volta às tradições, procurar entender a origem de tudo, né? Como que era, né? Principalmente muita volta a nós mesmos. Tá? Porque o que acontece, né? Nesse universo todo de informações, né? Tem-se muita intelectualidade em torno de tudo, mas aquela realização verdadeira mesmo, ela não acontece, né? Então a pessoa ela vai ser obrigada a mergulhar dentro de si, ela vai ser obrigada a vivenciar o conhecimento, tá? Para poder passar aquilo, né? Aquilo se transformar em verdade, aquilo poder se ancorar nela. Tá? Aí você fala para todo mundo, então eu falo, todas as iniciações, a gente pegar a iniciação ligadas às ordens, ligadas à ayahuasca, ligadas aos cultos xamânicos, etc. Né? Todas as iniciações, elas só têm valor a partir do momento que o indivíduo ele mergulha dentro de si e resgata aquilo que deve ser resgatado. Tá? De repente, aquilo dentro dele que ficou lá atrás ou lá embaixo, está soterrado,
né? E que precisa ser revisto, precisa ser retirado para fora, nem que seja saca-rolha, né? Para que aquela consciência ela desperte, né? Então tem que haver esse trabalho também. Tá? Se não houver esse trabalho, a gente acaba virando meros repetidores das coisas, né? Então viramos replicantes, né? A pessoa só replica, ela replica, mas ela mesma não realiza nada. Então ela serve para alguma coisa? Ela serve, né? Enquanto ela está replicando, ela está passando alguma coisa, né? Que dá oportunidade para o outro realizar, né? Mas realmente a função agora é de despertar, né? É necessário que haja um despertar, tá? Então todo um trabalho, né? Todo um trabalho que esses colégios, essas histórias, né? Essa demanda linda, né? Chamada demanda do Santo Graal, né? Essa revoada de almas de Oriente para Ocidente, né? Tudo isso com uma função para que haja o despertar, né? E esse despertar está na mão de vocês, tá? É importante que vocês tenham consciência disso, né? Que tenham consciência de que para despertar fora tem que despertar dentro, tá? É importante que tenham a consciência do trabalho importante que vocês têm agora, que vocês estão parindo os filhos da geração cristal, né? Onde o que é importante, tá? Na questão dos circuitos, a gente tem a questão do bem e do mal. Tá? Na questão da rebeldia, né? Essa questão da rebeldia do quinto circuito, ele vem meio que revisar essa coisa de bem e de mal, né? Só que o que vem depois disso é a neutralidade do bem e do mal. Tá? Quando a gente chega aqui, a gente começa a falar nível de ajna, né? De chakra frontal, a gente já está falando a nível de neutralidade do bem e do mal. Aí sim a gente pode falar em amor. Tá? Porque enquanto existe um julgamento do que é bem e do que é mal, não existe amor. O amor ele só existe a partir disso. Tá? Então cabe, vocês vejam assim, então esse período caótico, esse período medonho, né? Esse período tumultuado que nós estamos passando, né? A finalidade dele é exatamente esse despertar dessa coisa toda, dessa confusão, né? Então um grande despertar amoroso da sociedade, né? Para que ele impulsione o ciclo seguinte, que é o ciclo de Vênus, o ciclo da Mãe Divina. Né? Então é muito legal a gente perceber isso, né? É maravilhoso. Aí vocês vão ver daqui a 30 anos, né? Vocês vão olhar o mundo com outros olhos, né? E aí vocês vão falar, poxa, olha que legal, né? Como que esses passos eles foram se amarrando para trazer a gente até aqui. Isso é legal, mas é preciso que a gente olhe daqui para lá, né? Primeiro, para depois, quando a gente chega lá, a gente olhar de lá para cá, né? Eu não estou aqui, eu sempre falo assim, eu não estou aqui para falar nada, para ensinar nada, né? Eu estou aqui para... também não estou para esclarecer, né? Estou aqui para confundir. A questão é fazer pensar, tá bom? A questão é a gente pensar que tudo isso que existe, embora as pessoas estejam chocadas, né? Elas possam estar chocadas com tudo que está acontecendo, etc., né? Uma aparente destruição de mundo, destruição de valores, destruição de crenças, sabe? Tudo isso faz parte desse processo, tá? Tudo isso faz parte dessa revolução maravilhosa que na verdade é humana, mas que é reflexo do divino manifestado na Terra. Então, pessoal, tenhamos consciência disso, vamos começar a ver tudo com os outros olhos. Vamos agradecer por estarmos vivendo esse momento tão intenso, tão maravilhoso, em termos de humanidade, em termos de evolução, né? E vamos torcer para que nesse futuro longe a gente tenha condições de estar junto ainda e a gente tenha condições de levar esse papo aqui já todo mundo mais assim gabaritado, né? Pelos próprios aprendizados que a vida nos trouxe. O ciclo que nós estamos passando é o ciclo de Saturno. Saturno, ao mesmo tempo que ele é o grande devorador,
ele é o grande curador também. Tá? Então é um momento em que embora as feridas todas da sociedade, do indivíduo, do sistema, elas venham para fora, é um momento também em que elas, a partir do momento que isso aconteça, elas estão aptas para ser curadas. Tá? Então é um grande momento de cura. Tanto pode ser um momento do pai devorando os próprios filhos, como pode ser um momento de cura. Tá? Né? Vamos nos focar nisso, sabe? O pai devorando os filhos a gente está vendo por aí, né? Mas vamos entender o porquê disso, tá? Vamos lembrar que daquela destruição toda que ocorreu a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Houve um imenso salto, tá? E dessa transformação toda que está acontecendo agora, vem um salto maior ainda, sem precedentes na história. Tá? Um quantum de consciência que a gente... por mais que a gente imagine, nós não somos capazes de imaginar. Tá bom? E é isso aí que eu tenho para falar para vocês, né? Espero ter colaborado de alguma maneira aqui com esse evento, o Festival Solar, né? Que em pleno ciclo de Saturno ficar levando essa pontinha de luz aí, atravessando essa escuridão toda, né? Lembrando que essa luz ela deve ser depositada, né, aos pés da grande Mãe Divina que nos aguarda no portal de Saturno lá daqui a 30 e tantos anos. Tá bom, cara? E que essa Mãe Divina abençoe a todos, hoje e sempre, e obrigado para todos, tá? Tchau, até mais.